Olá pessoal, eu sou a Bruna e aqui nessa aula a gente vai ver como que a gente vai começar a criar o layout da nossa landing page para depois a gente implementar ela no WordPress. Por que eu faço em duas etapas diferentes? Porque aqui no Figma a gente consegue começar a pensar num protótipo, então a gente tem mais liberdade criativa, a gente tem mais recursos visuais para criar a página que a gente quer, e eu particularmente desenvolvo esse layout. Eu mando para um cliente, depois que ele aprova, aí sim eu implemento no WordPress. Porque para mim criar aqui de forma visual é mais simples do que eu criar no WordPress. Então eu poderia perder muito tempo se o cliente fala assim, não, eu gostaria de fazer outra coisa, e aí eu teria que fazer lá. Então eu prefiro fazer aqui, ter mais liberdade criativa, e depois que está aprovado eu mando para lá, tá? Tem outra etapa que a gente pode fazer antes dessa que a gente vai fazer, que é uma que a gente chama de wireframe, onde a gente só disponibiliza ali, distribui os elementos de uma forma bem simples antes de começar o layout, só para a gente entender um dia ficar um pouco cada coisa. Mas aqui a gente já vai partir para a parte do layout propriamente dito, tá bom? Então, como que a gente começa a criar aí a nossa landing page? A gente vai vir aqui em frame, tá bom? E vai vir aqui e criar um frame. Eu vou colocar aqui desktop, porque esse layout vai funcionar para desktop. Depois a gente vai precisar fazer alguns ajustes para celular, por exemplo, tá? Aqui na medida, né, 1920, e a medida aqui para baixo não vai fazer muita diferença a gente colocar agora, porque é como se fosse a altura desse site, e isso varia muito, tá? Não tem uma altura específica, vai depender mesmo da quantidade de conteúdo do seu site. Aí eu vou criar aqui só um fundo simples para a gente ter uma noção de como seria essa primeira seção, tá? Vou colocar aqui 1000, vou colocar 1080, que seria um tamanho aqui de uma página preenchendo totalmente a tela, né? Na verdade é um pouco menor, porque a gente precisa desconsiderar essa barra que a gente tem aqui do próprio Chrome, mas eu vou deixar assim só para ficar mais fácil da gente visualizar. Se eu quiser visualizar como está isso em tamanho real, tá? Eu venho aqui em apresentar e eu já vou ver como estaria no tamanho real, como se fosse um site, só que é um protótipo, né? Eu vou vir aqui, ó, Options, colocar de acordo com a largura, e aqui eu já tô vendo, né? Aí aqui eu já tô descendo, então por enquanto está funcionando tudo certinho. Eu vou voltar para cá e eu vou habilitar o meu grid, tá bom? O que é o grid? O grid ele vai me ajudar a criar com os respiros laterais que eu preciso, com a minha margem lateral, e ao mesmo tempo vai ser mais fácil de eu implementar depois, porque eu já vou criar considerando a medida que o próprio Elementor me dá para poder fazer essa implementação depois. O que o Elementor tem como opção na hora de eu criar um site? Ele me dá como opção, eu posso mudar, tá? Mas geralmente ele fala aqui, a minha caixa lá dentro, ela vai ter 1140 pixels. Então, é isso aqui. Esse é o espaço que eu vou ter para colocar os meus elementos lá dentro, tá bom? Posso aumentar? Posso fazer largura completa? Posso, mas para facilitar, quando a gente for jogar lá, a gente vai deixar nesse padrão mesmo. Aí eu vou criar um grid aqui para me ajudar a organizar os elementos de acordo com esse limite que ele me dá aqui, lateral. Eu vou vir aqui em Layout Grid, tá? Vou clicar aqui e vou mudar para colunas. Eu vou colocar aqui 12 colunas. E vou colocar uma margem. O que é a margem? Se eu tenho 1920 de largura menos o 1140, que é a margem que eu posso usar, eu vou ter 780. Como eu tenho dos dois lados, eu preciso dividir isso por 2. Então, eu vou ter 390.
Para esse grid aqui funcionar certinho e me ajudar a alinhar os meus elementos, eu vou colocar 390 de cada lado. Aí, automaticamente, eu já vou estar seguindo o padrão que o Elementor vai me dar lá na frente. Então, eu já vou organizar os meus elementos de forma visual aqui certinho, tá? O que eu vou fazer agora? Primeira coisa, eu vou copiar o título, tá? Da minha headline. O que é a minha headline? Isso é a minha promessa principal da cópia, tá? Aqui, ó, transforma-se o futuro, concurso de web design para iniciantes. Isso aqui é a informação mais importante. Então, ela tem que ter um destaque maior, por isso que aqui a fonte está maior, tá? Aqui eu já vou deixar 48 mesmo, porque se eu usar aqui, ó, 6 coluninhas, vai funcionar bem, não vai ficar nada muito para baixo, vai ficar tudo equilibrado aqui, né? Tá tudo terminando mais ou menos próximo. Então, eu vou copiar e vou colar de novo. E vou vir e vou pegar a minha sub-headline, que é o meu subtítulo. Essa informação, ela vem para apoiar a minha informação principal. Então, ela não pode ter o mesmo tamanho, né? Então, ela vai colocar aqui um regular. E vou colocar aqui que tem 24 pixels, tá bom? Isso aqui. Aí, o que eu vou colocar mais? Vou colocar uma direção, tá? Isso aqui normalmente vai vir na cópia. Eu vou colocar uma direção da ação que eu quero que a pessoa faça. Vou deixar esse aqui um pouquinho menorzinho. Me bold. E vou colocar agora o meu botão. Quero me inscrever. Para colocar um botão quero me inscrever, a gente vai fazer um pouquinho diferente. Não vai criar um shape e pôr um texto em cima. A gente vai criar um texto mesmo, tá bom? Vou criar um texto aqui. Quero me inscrever, tá? O que eu vou fazer? Eu vou centralizar ele e vou centralizar ele aqui também, no meio, tá? E aí eu vou clicar com o botão direito e adicionar auto layout. Por quê? Vai ficar mais prático para não ter que ficar mexendo em uma forma com um shape e jogando o texto em cima. Aqui eu já compilei os dois. Eu vou colocar que aqui, por exemplo, eu tenho 30. Vou colocar aqui 60. E aqui, em cima e embaixo, normalmente eu ponho metade. Vou colocar 30. Ah, mas aqui tá muito grande. Vou colocar aqui 40 e aqui colocar 20. E aqui eu já tenho praticamente o meu botão. Tá bom? Vocês estão vendo que eu ainda não estou me preocupando com cor, não estou me preocupando com nada. Só estou começando a disponibilizar os elementos aqui. Tá bom? Aqui, mais ou menos. Porém, como a gente está fazendo uma landing page, que é como se fosse a landing page aqui do nosso curso, a gente vai buscar colocar algumas fontes, algumas cores bem parecidas com a da própria Cultive, tá? Então, vamos pegar alguns elementos da Cultive para trazer para cá e usar também como referência de estilo. Aqui eu já peguei, tá? Alguns materiais para a gente poder compor a nossa página. E aqui a gente já vai começar a simular como se fosse assim, ó, peguei um logo de um cliente e preciso criar o site dele, não tenho tanta informação. O que eu posso fazer, tá bom? Aqui no Figma é bem interessante porque ele tem vários plugins que a gente pode adicionar e plugins que fazem funções específicas. Por exemplo, criar uma paleta de cores para mim, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, aqui nessa setinha, vou vir aqui, ó, plugins, tá? E o plugin que faz essa função de criar essa paleta, Color Compass. Essa daqui, ó. A gente clica nele, espera carregar um pouquinho. E aí, eu já vou criar. Escolher aqui, ó, minha base de cor. Opa. Primeiro eu vou criar aqui qual que é essa cor, tá? Então, eu vou criar uma forma. Vou vir aqui em fio, que é o preenchimento, tá bom? Vou selecionar com conta-gotas aqui na corzinha da Cultive. Agora sim, eu vou lá, vou selecionar o meu plugin. E aí, tendo selecionado essa forma aqui,
ele já me deu essa opção aqui, ó. Aqui eu já tenho várias possibilidades que eu posso usar, então eu vou adicionar à minha página essas duas possibilidades aqui, ó. Essa possibilidade dessa paleta aqui para o mais claro e essa possibilidade aqui nessa paleta aqui para o mais escuro. Que se eu precisar de um texto mais escuro, eu vou escolher uma aqui, e se eu precisar de um mais claro, eu vou escolher uma aqui. E tá vendo que eu não peguei nenhuma outra cor que não faça parte dessa identidade. Bom, mas ainda assim tem muita cor aqui, e para a gente trabalhar com a coesão visual, a gente não pode ter muitas variações, né, com essa consistência. Então, o que eu quero? Eu vou querer um clarinho aqui para mim, tá? Esse principal aqui. E um outro, talvez, que seja esse aqui, só para fazer um degradezinho, se eu quiser fazer um degradê, por exemplo. Esses dois aqui, tá? E a principal. E eu vou querer esse daqui, que é um quase preto, para fazer a função do que for mais escuro, aqui na minha página, por exemplo, eu não preciso usar 100% preto, né? E um outro aqui, que é uma variaçãozinha também, se eu quiser fazer um degradezinho. Então, ó, eu tenho o meu principal, eu tenho uma variação para o mais claro e uma variação para o mais escuro, tá bom? Eu vou trabalhar com essas cores aqui dentro da minha criação. Esses aqui eu já vou até excluir. Deixar aqui do lado para ir me orientando, tá bom? O que eu posso fazer? Eu vou setar essas cores como cores que eu vou usar sempre. Isso vai facilitar muito, tá bom? Então, eu vou vir aqui, ó, na minha principal, vou vir aqui em mais, vou vir aqui nesses quadradinhos, tá bom? E vou adicionar aqui no mais. Então, eu vou colocar aqui, essa cor é a principal. Vou criar o estilo. Então, toda vez que eu quiser a minha cor principal, ela já vai estar ali como uma variável, vamos dizer assim, e vai ser mais fácil de pincelar ela e eu saber que ela é realmente ela, eu não estou confundindo com outra, tá bom? Então, vou fazer a mesma coisa aqui, vou vir em mais e vou colocar assim, claro 1. Criar. Aqui também, claro 2. E vou criar. E aqui, esse daqui, que é uma variação escuro 1. E aqui que é minha variação de escuro 2. Aí eu já criei a minha biblioteca aqui para esse projeto. Bom, vamos lá. Agora, o que eu vou fazer? Aqui, eu vou querer que o meu background, que é o meu plano de fundo, seja bem clarinho. Então, eu vou escolher essa cor aqui, tá? E vou fazer até um degradezinho com essa outra já para a gente começar a aplicar. Vamos mudar de novo. Vamos deixar branquinho. Isso é bem comum, tá, gente? A gente vai testando e vai vendo o que funciona mais, o que é mais interessante fazer de outra forma. Só que aqui esse gradiente de cima para baixo não tá muito legal. Então, a gente faz uma variaçãozinha aqui na diagonal, de repente, ó. Aqui eu já vou colocar o logo em cima, tá bom? Aqui em cima. Uma outra cor que eu posso adicionar também à minha biblioteca é esse cinzinha aqui. Então, pode ser uma cor de apoio também para um texto, talvez. Aqui eu vou escolher da minha biblioteca. Eu vou escolher, vou colocar essa mesma cor aqui para poder pegar a mesma cor da fonte. Quebrar aqui, vou selecionar essa cor e vou adicionar essa cor na minha biblioteca. Pronto. Então, agora eu quero que esse título tenha a mesma cor aqui da minha fonte. Tá? Se vocês não conseguirem fazer muito bem com esse grid aqui, pode clicar aqui no olhinho para esconder ele, tá bom? Aí vocês vão ter uma noção de como realmente está ficando.
Aqui eu achei que não ficou legal esse verde, então eu vou trocar ele no cinza também. Aqui talvez seria interessante a gente trabalhar com... que não... Aqui tá legal, mas se a gente for pensar no contraste, pode ser que não esteja muito interessante, porque o fundo tá claro. Então a gente pode fazer até um degradê. Eu vou sair da cor principal e vou vir para uma um pouquinho mais escura, só para ajudar nessa leitura aqui. Aí. E aí, aqui também, nesse textinho, eu vou deixar esse cinzinho. Aí a gente já vai começando a deixar mais harmônico. Aqui, o meu botão, ele tá com a bordinha quadrada, mas se a gente for ver o botãozinho aqui, como que é o estilo do logo aqui, tudo sempre tem a bordinha redonda. Então, eu vou colocar aqui 10. Vou colocar aqui a cor desse botão, é a cor principal, e vou deixar o textinho branco, tá? Vou customizar, porque eu quero um gradiente, eu vou deixar ele um pouquinho mais escurinho também, para não comprometer o contraste. Porque como essa cor aqui, ela é intermediária ali, ela não é nem muito clara nem muito escura, pode comprometer o contraste pelo escrito aqui tá branco. Então, eu vou deixar um fundo um pouquinho mais escurinho dentro dessa mesma paleta aqui, para poder ter um contraste melhor, uma leitura melhor. Bom, eu vou deixar aqui também tudo maiúsculo. Isso aqui não tem uma regra, eu gosto de deixar maiúsculo no botão, tá? E eu vou mudar a tipografia desse projeto aqui para uma que seja um pouquinho, um estilo um pouquinho mais voltado para a tecnologia, alguma coisa assim. Não quer dizer que você sempre vai poder fazer isso ou ter que fazer isso. Às vezes, você já vai seguir mesmo a identidade do cliente. Aqui, no caso, eu estou usando como base só o logo para a gente ver o que a gente pode fazer aí, para ter uma coisa mais alinhada com a personalidade, o objetivo do projeto, tá? Então, eu vou usar aqui uma fonte que ela é um pouquinho mais... essa daqui ainda não. Uma outra aqui, do Google Fontes mesmo. Eu particularmente sempre prefiro usar do Google Fonts. Vamos dar uma olhada nessa daqui. Não, vamos usar aquela lá mesmo. Essa daqui. E aqui. Beleza. Bom, eu vou deixar. Lembra daquela noção de proximidade? Tudo que está perto a gente entende como uma coisa só, e o que está um pouquinho mais longe já é um outro grupo. Eu vou deixar isso daqui um pouquinho mais para cá. Um pouquinho mais. Eu tô cuidando desse alinhamento aqui porque eu quero que tudo fique alinhado aqui a partir do mesmo ponto de partida. Lembrando que a gente tem um grid aqui também, né? Eu só deixei ele oculto. Isso daqui, esse textinho com esse textinho, vou deixar um pouquinho mais para cá. Então, a distância entre o logo e esse bloco aqui é a mesma da distância entre esse bloco aqui e isso daqui, né? Que é a minha CTA, a minha chamada para ação. Bom, eu vou deixar uma distância padrão entre o início e o fim de cada sessão, tá? Então, eu vou deixar mais ou menos aqui. Lá no Elementor vocês vão ver qual que é a medida assim, que eu costumo usar, mais ou menos uns 120 pixels. Tem como a gente fazer isso de forma automatizada aqui, mas aqui por enquanto eu vou fazer no olho mesmo. E aí lá a gente realmente coloca uma medida que a gente vai usar. Aqui talvez eu vou aumentar só um pouquinho, manter assim mesmo. Beleza. Se a gente for agora ver como tá ficando, né, no tamanho real, vamos dizer assim, a gente já começa a ver esse layout tomando forma, né?
Então, vamos só colocar tudo aqui alinhado. Esse aqui vem pra cá. E vamos ver como que tá ficando aqui. Beleza. O que é legal aqui? A gente também colocar uma imagem. A gente sempre costuma colocar a imagem do lado direito, tá? Porque a gente começa a leitura do lado esquerdo, então o que importa mais aqui essa informação, tá? Vou deixar um pouquinho menor isso daqui. E do lado direito, que é a sequência dessa leitura, a gente vai colocar uma imagem. Então, o que eu vou fazer? Pessoal, normalmente essa primeira sessão aqui, tá? Que até já tá aqui como primeira sessão, eu costumo criar o background dela, o plano de fundo dela no Photoshop, e aí eu trago para cá. Porém, como a proposta aqui é tornar o mais objetivo possível, a gente criar a primeira landing page usando só o Figma, sem precisar do Photoshop nesse momento, a gente vai fazer tudo aqui, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Vou seguir essa mesma lógica aqui desse botão, tá? E vou criar uma forma aqui, seguindo esse grid. Vou colocar aqui 20. E vou colocar a cor. Aqui tem um problema. Se eu colocar a cor principal, isso aqui vai estar competindo com o botão em termos de hierarquia visual, porque tem a mesma cor, então isso aqui que tem um destaque maior, né? Os dois têm o mesmo contraste, vamos dizer assim, também. Então, eu vou deixar ele um pouco mais clarinho, que ele só vai ser um plano de fundo para a imagem que eu vou usar, tá? Então, o que importa mais aqui é o conceito, né? São as decisões, do que necessariamente a forma de fazer. Não que a forma de fazer não importe, mas assim, o que a gente está fazendo e por que a gente está fazendo, que a gente está preocupado nesse momento, tá? Porque a forma de fazer, vocês vão ver que sempre a gente vai encontrando melhores formas de fazer as coisas. Aqui, beleza. Então, essas duas cores aqui fazem parte, né, daquela configuração de cores que eu setei. Bom, pessoal, então como que eu vou fazer para poder escolher uma imagem aqui para essa minha primeira sessão? Bom, normalmente, quando a gente fala de landing page, a gente coloca a foto ali do professor que vai dar um curso online que vai ser vendido, ou alguma coisa relacionada, né? Mas normalmente é a foto. Aqui no caso, a gente vai colocar uma imagem mais fictícia, um pouquinho mais divertida, para a gente fazer remeter aí a questão do computador, né? Da criação do site. Então, eu já deixei uma imagem preparada aqui, que eu baixei lá no site FreePic, que é um site de banco de imagens gratuito, tá? Eu achei que essa imagem aqui tem bastante a ver, ela é divertida e ela também tem uma corzinha bem parecida aí, então acaba combinando e tem a ver com aquela questão que a gente falou sobre a consistência visual, né? Aqui eu vou deixar essa faixinha no meio só para fazer um plano de fundo para dar um contraste maior. E aí, ali em cima, eu vou deixar sem esse arredondamento. Então, eu venho aqui na bordinha, né? Como eu quero selecionar a borda diferente, embaixo em cima eu vou deixar 0 e embaixo eu vou deixar 20. Não, quase não dá para ver, mas eu vou deixar assim. Ou se eu aumentar um pouquinho, aqui. Deixar um pouquinho maior assim. Deixa assim, pequeno mesmo. Beleza, então a gente tem aqui nessa primeira sessão basicamente o que a gente precisa, que é um logo, uma promessa, que é a headline, né, da landing page, o objetivo principal, o assunto principal. Aqui a gente tem um texto que vem para apoiar. Como essa fonte aqui é um pouquinho menor que a outra que a gente tinha colocado no primeiro momento, então eu vou aumentar aqui
Eu vou deixar aqui 28, vou deixar aqui 28. E aí eu abro um pouquinho aqui para baixo para poder descer isso daqui, tá? Eu vou descer a imagem também, porque eu quero que ela fique alinhada aqui ao botão. E vou descer um pouquinho esse daqui também. Beleza. Então, ó, vamos visualizar. Aí. Bom, aqui a gente já está começando a dar uma forma à nossa landing page. Só que eu tinha deixado o meu grid oculto e essa parte aqui da imagem, ela tá saindo. Não tem tanto problema, porque o meu principal é a tela, porém, quando a gente vê aplicado, tem uma sensação de desequilíbrio, porque aqui essa margem parece maior do que essa margem, de fato está. Então, o que a gente pode fazer aqui para equilibrar isso? Eu posso colocar aqui, por exemplo, que esses dois textos, eles vão ter 5 colunas do meu grid, para eu poder trazer essa imagem para cá. E eu posso diminuir um pouquinho ela também. Aí eu trago essa imagem para cá. Deixar um pouquinho menorzinho aqui. Aí, agora tem um equilíbrio maior. Eu ainda acho que fica interessante aumentar essa imagem para um tamanho bem parecido com aqui o desse logo. Mas eu também vou testar diminuir um pouquinho o logo. Porque, de fato, o que importa mais é o título. A informação principal aqui é o título. Não é tanto o logo. Embora vocês vão ver na prática que muitos clientes vão falar assim em algum momento, tem como aumentar o logo? Só que às vezes isso importa menos do que a mensagem que eles precisam passar para o cliente. Então, a maioria das vezes a gente vai falar assim, não, tem como aumentar, mas mostrar para ele o porquê que foi feito de outra forma antes, tá? Bom, aqui eu vou diminuir um pouquinho para ficar igual lá em cima. E é isso. Aqui a gente tem uma primeira seção um pouquinho mais harmoniosa. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma coisinha aqui para... Deixa eu pegar aqui a minha imagem. Que eu tenho aqui. Só o logo da Cultive. Eu vou colocar como se fosse uma marquinha d'água aqui na telinha desse computador. Que daí a gente vai começando a personalizar. Eu vim aqui, né, na imagem, coloquei aqui, vou colocar 30. Esse 30 é a minha porcentagem de transparência. Ele demora um pouquinho para atualizar, às vezes aí, ó, atualizou. Beleza. Bom, agora vamos seguir para a nossa próxima sessão.